Olá a todos, então voltamos para o exercício 9 da aula 8. Este exercício são 6 alíneas, vai demorar um bocadinho mais a fazer. Temos aqui limites, temos equações que envolvem, provavelmente, eu ainda não resolvi tudo, mas aqui desconfio que vai envolver uma equação de segundo grau. Temos aqui o teorema de Bolzano e temos aqui um exercício deste tipo para mostrar que a área é dada por uma expressão que envolve funções trigonométricas. Este tipo de exercícios que são muito comuns. Vamos então aqui começar pelo 9.1, que diz o seguinte: seja R a reta definida por... Considera a função G de domínio R definida por G de x igual a seno de x menos cosseno de 2x sobre 2. Seja R a reta definida por 4y mais 3 igual a 0. Ou seja, na verdade é a reta de equação y igual a menos 3 quartos. E agora diz o seguinte: determina as coordenadas, portanto x e y, dos pontos de interseção da reta R com o gráfico de G, cujas abscissas pertencem a este intervalo, menos 2π, menos π a 2π. Bom, o que é que nós queremos ver? Reparem que as coordenadas, nós para a ordenada não temos de fazer nada. Não é? Porquê? Porque nós já sabemos qual é a ordenada. Independentemente do gráfico da função G, esta reta tem a equação y igual a menos 3 quartos, é uma coisa assim. Não é? Esta função G é uma função sinusoidal, anda assim. E para baixo, não é? As ordenadas, independentemente das abscissas, as ordenadas de todos estes pontos são E menos 3 quartos. A ordenada de todos estes pontos é menos 3 quartos, porque eu quero ver exatamente quando é que o y é menos 3 quartos. Não é? Portanto, o que eu vou fazer isto, para eu saber as coordenadas, tenho que igualar esta expressão a menos 3 quartos e tenho que resolver. Portanto, é isso que nós vamos fazer. 9.1. Então, G de x igual a menos 3 quartos. É, então, seno de x menos cosseno de 2x sobre 2 igual a menos 3 quartos. Bom, para facilitar a nossa vida, não é? Vou reduzir tudo ao mesmo denominador, ou seja, vou multiplicar este por 4 e este por 2, ou seja, vou multiplicar toda a equação, ambos os membros da equação por 4. Não é? Quando eu faço isso, aqui fica 4 seno de x, não é? Menos aqui fica 4 sobre 2 cosseno de 2x, ou seja, 2 cosseno de 2x igual a menos 3. E agora o que é que vamos fazer? Bom, a única coisa que nós sabemos aqui, reparem que este é x e este é 2x. Tentar aplicar aqui a fórmula do seno de a mais b ou do cosseno de a mais b, não sei se será muito útil, aliás. Não é de certeza absoluta. Mas eu sei que o cosseno de 2x é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. E sei que o seno ao quadrado de x é 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Ou seja, eu fico aqui com uma equação que depende apenas de cossenos. E, portanto, como tenho ali cossenos ao quadrado e cossenos, de certeza que isto envolve uma equação de segundo grau. Ok? Então é isso que eu vou fazer. Cossenos não, senos, porque eu vou transformar tudo em senos. Portanto, seno 4 cosseno de x menos 2. Este que está aqui é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x igual a menos 3. E este que está aqui, eu agora podia passar este para cosseno, 1 menos o cosseno ao quadrado, não é? Mas depois aparecia-me ali um seno. Se ali tivesse um cosseno, eu iria passar este para 1 menos o cosseno ao quadrado. Mas como não está, eu vou passar este que aqui está para 1 menos o seno ao quadrado de x. E ao fazê-lo, ficamos com 4 seno de x menos 2, 1 menos 2, 1 menos seno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x igual a menos 3. Bom, mas seno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x é
menos 2 seno ao quadrado de x, ou seja, este que está aqui em baixo, que está aqui dentro, desculpa, é 1 menos 2 seno ao quadrado de x. E, portanto, isto fica 4 seno de x menos 2. Ora, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes este dá mais 4 seno ao quadrado de x, certo? Igual a menos 3. Ok, e agora parece que isto está resolvido. Parece-me. Isto agora fica 4 seno ao quadrado de x mais 4 seno de x mais 3 igual a 1. Mais 3 não, mais 1, não é? Menos 2 mais 3, mais 1 igual a 0. Bom, agora das duas uma. Ou vocês vão à fórmula resolvente, ou seja, ou fazem y igual a seno de x, e portanto o que obtém aqui é 4y² mais 4y mais 1 igual a 0, e vão à fórmula resolvente, isto dá-vos y igual a menos b, menos 4, mais ou menos, raiz quadrada de 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 4, vezes c, que é 1, sobre 2 vezes a, 2 vezes 1. Ou seja, 4 ao quadrado dá 16. Não é 2 vezes 4 em baixo? 2 vezes 4, 2 vezes 4. Fica, obrigado André, 16 menos 16, 16 menos 16 é 0. Raiz, 0? Então será que isto está certo? E depois vinham atrás e iam rever as contas, e epá, eu não me enganei em lado nenhum. Sim, é 0. É 0, isto está certo. Quer dizer que este que está aqui é de certeza um caso notável, e é, se vocês pensarem neste que está aqui, neste aqui assim, este, pode ser escrito como 2y mais 1, tudo ao quadrado. Não é? O quadrado deste dá 4y ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo dá 4y, mais o quadrado do segundo dá 1. Pronto, e aqui chegavam se fizessem assim, chegavam à conclusão que aqui dava menos 4 oitavos, ou seja, o y dava menos 1 meio. Ou seja, o seno era menos 1 meio. Ok? Estava certo, seguiam em frente. Ou então, viam logo aquilo, ou seja, olhavam para este e assim, este todo que está aqui é 2 seno de x mais 1, tudo ao quadrado, igual a 0. Não é? Pronto. Não é? Está certo. O quadrado deste é este. 2 vezes o primeiro vezes o segundo dá este. O quadrado do segundo é 1. Está certo. E agora, para isto ser 0, não é? Para isto ser 0. Portanto, o que eu fiz aqui foi só, se vocês não tivessem visto logo que isto era um quadrado perfeito, tinham ido ali à fórmula resolvente e tinham chegado a y igual a menos 1 meio, apenas uma solução nesta equação. Se tivessem visto, podiam ter feito assim, e agora para o quadrado de um número ser 0, o único número que ao quadrado dá 0 é o 0, não é? E portanto aqui ficava seno de x igual a menos 1 meio. E agora voltávamos ao mesmo, onde é que o seno de x é menos 1 meio. Lá está, estou sempre a ir à circunferência trigonométrica. Não pensem que eu estou a usar aqui a circunferência só porque estou a fazê-lo com vocês. Eu uso mesmo, sempre que preciso de resolver uma equação, muitas vezes, eu uso. Está bem? Há coisas que eu sei de cor e que faço de cor, mas eu uso, estou sempre a usar a circunferência. Não pensem que é só porque estou a fazê-lo com vocês. Eu acho que é mesmo importante, e é um hábito que eu tenho e que nunca perdi desde que comecei a estudar estas coisas no vosso tempo. Eu nunca deixei de usar a circunferência, porque eu acho que é mesmo muito importante. Bem, portanto, o seno vale menos 1 meio. Se quiserem, o seno vale 1 meio, vamos ver, em π sextos. Portanto, menos 1 meio é aqui neste, que é menos π sextos. E neste aqui assim, que é π mais π sextos, que dá o 7 π sextos. Pronto, isto aqui resolve-nos logo o problema, ou seja, o x vai ser igual então a menos π sextos
mais 2kπ, ou o x tem que ser igual a 7π6 mais 2kπ, com k pertencente a z. Bom, e agora nós só queremos encontrar todas as abscissas que estão neste intervalo. O intervalo que nós queremos é de menos π fechado a 2π fechado, ou seja, queremos um intervalo de menos π a 2π fechado. Este intervalo eu vou escrever como estes todos que me vão aparecer por todas estas soluções vão ser sobre 6, eu vou escrever tanto este como este com denominador 6, ou seja, será então menos 6π6, não é? 12π6. E agora vou dar valores a k. Bem, se o k for 0, obtenho x igual a menos π6 ou x igual a 7π6. Estão ambos lá, não é? Este está e este também está naquele intervalo I. Se o k for 1, não é? Se o k for 1, obtemos aqui o quê? Ora, menos π6 mais 2π, não é? Multiplica ali por 6, não é? Portanto, dá 12, não é? Dá menos π6 mais 12π. 6 dá 11π6. 11π6 ainda está naquele intervalo, certo? Este está lá. Se for neste caso aqui é 7, não é? Não é? Então fica 2π, multiplico por 6, portanto fica 7 mais 12π dá 19π6. Ora, 19π6 já não está naquele intervalo, já é maior do que 12π6. Quer dizer que vou ter agora que verificar se para k igual a 2 aqui ainda obtenho uma solução, mas eu já sei que aqui já não vou obter, não é? Porque se este já está fora, se eu ainda somo mais 2π, mais fora está, não é? Portanto, não vale a pena estar a dar para aquele lado, mas tem que verificar. Portanto, se o k for 2, aqui vai-me ficar então, este é menos π, aqui vai ficar 4π, não é? Certo? E portanto, quando eu somo, menos, e aqui vai ficar 24, não é? Dá 23π6. Portanto, que já está fora do intervalo. Aquele ali acabou. Neste caso, aqui já não há mais nada. Já não vale a pena andar mais para a frente. Agora tenho de andar para trás. Tenho de ver se há soluções para valores de k negativos. Então, é o que vamos fazer. Se o k for menos 1, que solução é que nós vamos obter aqui? Bom, se for menos 1, ali obtemos menos 2π, não é? E, portanto, menos π6 menos 12 dá menos 13π6. Fora, não é? Raios. Menos 13π6, já está fora. Boa. Quer dizer que já não nos temos que nos chatear mais com este. Bom, com o outro, eu tenho 7, fica ali 7. 7 menos 12 dá menos 5π6. Menos 5π6 ainda está lá. Certo? Bom, menos 5π6 ainda está lá muito pertinho, mas ainda está, não é? Quer dizer que eu agora vou só para verificar se para k igual, aqui já não há mais, não é? Porque se este para k igual a menos 1 já está antes do menos 6π6, se eu tiro ainda mais 2π, ainda vem mais para trás, não é? Este já não está. Este está lá muito perto, não é? E eu tenho quase a certeza que quando vou tirar outra vez, quando der aqui quando tirar mais uma volta, não é? Obviamente que vem para trás aqui do menos π6, mas vamos só verificar. Certo? Se o k for menos 2, portanto, já sei que este primeiro já não vale a pena ver, não é? E ali fica igual a aqui. Portanto, aqui fica menos 4, 24, não é? Ora, 7 menos 24 dá menos 17π6. Portanto, menos 17π6 está fora, não é? Portanto, já não nos interessa. Portanto, quais são as abscissas que nos interessam? Interessa-nos esta e esta. Portanto, as coordenadas, reparem que a ordenada é sempre menos 3π quartos para eles todos, não é? Certo? Portanto, agora é só responder. As coordenadas
do ponto de interseção da reta, ou dos pontos, que é dos pontos de interseção da reta R com o gráfico de G, são, quais são? Então, vamos começar pela mais pequenina, menos 5 π sextos, menos 3 π quartos, menos 3 quartos, depois, menos π sextos, menos 3 π quartos, ai, lá está, aqui a boca a fugir-me para o... certo? Depois, portanto, esta já está, qual é o que vem a seguir? 7 π sextos, menos 3 quartos, e 11 π sextos, menos 3 quartos. Pronto, está feito. Temos este exercício feito. A equação, a princípio, parecia muito complicada, mas depois transforma-se numa equação bastante simples. Não é? Por causa deste, se nós olharmos e se virmos logo que isto é um caso notável, escusamos de ir aqui à fórmula resolvente. Então, está feito. Temos o exercício 9.1 feito. Vamos avançar para o 9.2. Eu vou aqui pegar neste e passá-lo aqui para baixo. Daqui a um bocadinho faço o mesmo com este, mas para já este aqui sim. Então, diz o seguinte, 9.2. Considera a função f de domínio R+, definida por f de x igual a ln de x. Então, na primeira pergunta pede qual é o valor de limite quando x tende para zero de x ao quadrado sobre f do cosseno de x. Bom, ou seja, ln do cosseno de x. Bom, obviamente que nós temos aqui perto do zero, não é? Tanto está à direita como à esquerda de zero, o cosseno de x é um número positivo, está bem? Esta é a primeira coisa que nós temos de ver. Temos de ver, não, temos de... não temos de ver, mas quando o x tende para zero, né? Se eu tiver aqui um ângulo x a tender deste lado, ou um ângulo x a tender deste lado, não é? Tanto de um lado como do outro, o cosseno é sempre positivo. Portanto, isto faz sentido eu pedir aqui o limite quando o x tende para zero disto. Não é? Portanto, porque estamos ali perto de zero, e perto de zero, tanto à direita como à esquerda de zero, o cosseno é positivo, e portanto, se o cosseno é positivo, existe logaritmo do cosseno de x. Então, eu depois digo assim, sugestão, multiplico o numerador e o denominador por cosseno de x menos 1 e separo. Bom, eu meti aqui esta sugestão porque se eu não metesse era difícil de ver aquilo que eu pretendia, na verdade, está bem? Vou fazer isso. Portanto, temos aqui o limite, quando o x tende para zero, de x quadrado do f de cosseno de x. Portanto, isto dá o limite, quando o x tende para zero, de x quadrado do ln do cosseno de x. Ora bem, isto vai dar 0 sobre 0. Reparem que 0 ao quadrado é 0, o cosseno de 0 é 1, o ln de 1, o logaritmo neperiano de 1 é 0. Portanto, isto dá 0 sobre 0. Então agora eu vou seguir a sugestão. Vou multiplicar por os membros por cosseno de x menos 1. Ambos os membros não, numerador e denominador por cosseno de x menos 1. E vou separar. Como é que eu vou separar isto? O separar aqui é que é difícil de ver. Bom, eu vou separar desta forma estes dois, de um lado, este e estes dois do outro, certo? Porquê é que eu faço isto? Porque reparem, se eu chamar a este aqui, reparem que aqui eu continuo aqui a ter 0, porque o cosseno de 0 é 1, 1 menos 1 é 0. E aqui continua a ter 0, não é? Porque o cosseno de 0 é 1 e o ln de 1 é 0. Mas se eu chamar a este todo, se eu fizer y igual a ln do cosseno de x,
Quer dizer que o cosseno de x é levantado a y. Ou seja, vai-me aparecer aqui é levantado a y e vai-me aparecer aqui y, que é um limite notável, que é aquilo que a gente conhece. Portanto, se eu fizer isto, se eu fizer aqui, então isto fica o limite, quando x tende para zero, de cosseno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x ao quadrado, cosseno de x menos 1, vezes o limite, quando x tende para zero, de cosseno de x menos 1 sobre ln do cosseno de x. Fazendo isto, nós resolvemos aqui o nosso problema. Como é que nós vamos fazer isto? Vou então fazer esta mudança de variável, certo? Eu já vou escrever ali. E vou fazer aquilo que nós já fizemos hoje 2 vezes, penso, que é multiplicar e dividir pelo conjugado. Vai-me aparecer aqui um seno ao quadrado. Ora, e um x ao quadrado sobre um seno ao quadrado, temos aqui outra vez um limite notável. E temos isto resolvido. Portanto, é o que nós vamos fazer. A primeira coisa que eu vou fazer é, então, neste primeiro, vou multiplicar e dividir pelo conjugado, ou seja, cosseno de x mais 1, e eu até vou escrever assim, azul, e aqui tenho cosseno de x menos 1, que eu vou multiplicar pelo cosseno de x mais 1. E aqui vou então mudar a variável, ou seja, repare que eu posso mudar só num limite e não mudar no outro. Eu só vou mudar neste. Neste aqui vou deixá-lo quietinho, está bem? Portanto, a mudança que eu vou fazer é y igual a ln do cosseno de x, quer dizer que o cosseno de x é levantado a y. Obviamente, se o x tende para zero, o y vai tender para onde? Ora, se eu substituir ali o cosseno, o x por zero aqui, fica cosseno de zero, que é 1, e ln de 1 é 0. Portanto, ele vai continuar a tender para 0. Portanto, aqui tenho o x a tender para 0, aqui tenho o y a tender para 0, e agora o que é que fica aqui? Fica E levantado a y menos 1, porque o cosseno de x é E levantado a y, sobre y. E, portanto, este aqui já não nos chateia mais, é um limite notável, vale. Ok, e este aqui também está prestes a deixar de nos chatear, porque isto aqui é cosseno ao quadrado de x menos 1 ao quadrado, que dá cosseno ao quadrado de x menos 1, e o cosseno ao quadrado de x é, menos 1 é menos seno ao quadrado de x, porque o 1 menos o seno ao quadrado é o seno ao quadrado. Portanto, este aqui é o simétrico, não é? Esqueçam disso. Seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x vale 1. Se eu pegar neste, não é? E passá-lo para este lado e este passá-lo para aquele, fica um cosseno ao quadrado de x menos 1 igual a menos seno ao quadrado de x. E, portanto, está feito isto. Está quase feito. Não está feito, mas está quase. Agora é mais conta, menos conta, mais álgebra, menos álgebra, mais cambalhota, menos cambalhota. Então, aqui fica então x quadrado vezes cosseno ao quadrado, cosseno de x mais 1, sobre, aqui fica menos seno ao quadrado de x, vezes aquele já sabemos que é 1. Agora vou separar estes dois assim. Limite quando x tende para 0 de x quadrado sobre c. Este menos que aqui está, este menos, não nos chatear muito, este menos aqui assim, vou metê-lo ali, bem? Seno ao quadrado de x, vezes limite quando x tende para 0 de cosseno de x mais 1, vezes 1, certo? Este aqui, posso escrevê-lo como x sobre o seno de x tudo ao quadrado, vezes cosseno de 0 mais 1 vezes 1. E agora, o limite de uma potência é a potência do limite, portanto, fica menos, abrir parênteses, limite do x sobre o seno de x quadrado, vezes, ora, o cosseno de 0 é 1, mais 1 vezes 1. Então, isto aqui vai dar 2, não é? Inverto aqui assim, menos
1 sobre o limite, quando x tende para 0, do seno de x sobre x, tudo ao quadrado, vezes 2, que é este aqui. Este aqui é então um limite notável. Portanto, isto vai dar menos 1 sobre 1, tudo ao quadrado, vezes 2. Ora, 1 sobre 1 é 1, ao quadrado dá 1, dá menos 2, não é? Fica aqui menos 1 vezes 2, que dá menos 2. E, portanto, temos o 9.2a resolvido. É um limite que não é fácil, mas com esta sugestão até se simplificava a coisa, ficava um bocadinho mais fácil. Ok. Bem, portanto, temos este feito, envolve aqui este limite notável e envolve aqui o limite notável do seno x sobre x. Bom, bem, sabe-se que para todo o x pertencente de π sobre 2 a 3π quartos se tem g de x maior do que 0. Isto sou eu que digo, está bem? Isto é, se quiserem provar, podem não o fazer, mas isto é verdade. Neste intervalo, eu até posso meter aqui, no intervalo posso ir aqui buscar aqui, para vocês verem, aqui gráficos, no intervalo π sobre 2, ora, π a dividir por 2 a 3, π a dividir por 4, a função que era seno de x, não era? Seno de x mais cosseno de 2x dividido por 2, que é esta, não é? Eu vou aqui ver se esse não é. Não está a andar para cima, porquê? O meu OneNote deixou de funcionar de repente. Já está. Onde é que ela está? Onde é que ela está? Onde é que ela está? Menos. É menos, não é mais. É menos. Aqui assim, menos. Pronto. Neste intervalo de π sobre 2 a 3π quartos, ela é sempre positiva, está bem? Podem prová-lo usando derivado. Aliás, o original deste exercício que está numas fichas minhas, o primeiro exercício pede para, a primeira linha pede para mostrar que isto é sempre maior do que 0, mas eu achei que aqui era desnecessário, é um exercício chato. Bom, sabendo isto, mostro que a função g após f, ou f após g, tem pelo menos um 0 naquele intervalo. Bom, o que é que nós sabemos, então, da função g após f? G após f, x, f após g, desculpa, é f de g de x, ou seja, é o ln do seno de x menos o cosseno de 2x sobre 2, certo? Bom, e esta função que aqui está é contínua no seu domínio. Certo? Porquê? Porque é composta a diferença entre funções contínuas no seu domínio. Tá bem? Neste intervalo, este intervalo está de certeza contido no domínio desta função, porque nós já vimos que esta função é maior do que 0 ali, portanto, neste intervalo existem imagens de todos os pontos, a função está bem definida ali. Portanto, a primeira coisa que devem dizer é f após g contínua em π meios 3π quartos, por ser a composição e a soma e a diferença neste caso entre funções contínuas no seu domínio. Ok, temos esta primeira parte feita, que é uma primeira parte essencial. Se quiserem agora dizer que tipo de funções que nós temos ali, temos funções polinomiais, que é o 2x, não é?
logarítmicas e trigonométricas. Ok, trigonométricas. Ok, vou ter que calcular agora o quê? O f após g de π sobre 2 e o f após g de 3π quartos. Para ver que tem sinais contrários, não é? Então, vamos fazer. F após g de π sobre 2 é o f do g de π sobre 2, que é o ln de Q. Seno de π sobre 2 menos cosseno de 2π sobre 2, tudo sobre 2, que dá ln de... Ora, o seno de π sobre 2 é 1, o cosseno de π, não é? Aqui fica π, não é? Fica então ln de 1 mais, ora o cosseno de π é menos 1, fica menos 1 sobre 2, ou seja, fica ln de 1 mais 1 meio, o ln de 1 mais 1 meio é o ln de 3 meios. E o ln de 3 meios é de certeza maior do que 0. Porquê é que é maior do que 0? Porque a função logarítmica, não é? É positiva sempre que o x é maior do que 1, não é? Já está na função logarítmica, é uma coisa assim, não é? Certo? Corta ali no 1, y igual a ln de x. Para x maior do que 1, ela é positiva. Para x entre 0 e 1, ela é negativa. Portanto, isto é maior do que 0. Ou seja, o f após g de π meios é maior do que 0. Ok. Se eu calcular agora o f após g de 3π quartos, este dá o f de g de 3π quartos, que é então o ln, não é? De quê? De seno de 3π quartos menos cosseno de 2 vezes 3π quartos, tudo sobre 2. Bom, que dá então, ora o seno de 3π quartos é raiz 2 sobre 2. Não é? Portanto, fica ln de raiz 2 sobre 2. Menos, ora, o cosseno deste, isto é o cosseno de 3π sobre 2. E o cosseno de 3π sobre 2 é 0, não é? Se vocês forem ver aqui a circunferência trigonométrica, 3π sobre 2 está aqui, o cosseno, não é? Projetando para ali dá 0. Portanto, este é 0 aqui assim. Portanto, isto é 0 sobre 2, este que está aqui é 0. E, portanto, fica ln de raiz de 2 sobre 2. Dá ln de raiz de 2 sobre 2. E ln de raiz de 2 sobre 2 é negativo. Porquê? Porque raiz de 2 sobre 2 está entre 0 e 1. Tá bem? Raiz de 2 é mais pequeno do que 2, não é? Raiz de 2 é inferior a 2, quer dizer que raiz de 2 sobre 2 é inferior a 1, de certeza absoluta. Portanto, como este é menor do que 1, este é negativo. Claro que podiam chegar aqui à vossa máquina e fazer ln de raiz de 2 dividir por 2 e pedir o valor aproximado. E ele dava-vos ali negativo. E claro, podiam também ter feito a dividir por 2 e pedir o valor aproximado. Ele dava-vos 0,4. Certo? 41. Portanto, podiam fazer isso, mas pronto. Portanto, é o suficiente aqui para dizer que este que está aqui, de 3π quartos, é negativo. Portanto, como este é positivo e este é negativo, tem sinais contrários, quer dizer que pelo corolário do teorema de Bolzano, a função f após g tem pelo menos um zero naquele intervalo π meios a 3π quartos. Então, é a conclusão como f após g de π meios e f após g de 3π quartos
tem sinais contrários. Pelo corolário do teorema de Bolzano, pronto, com X, F após G tem pelo menos um zero. Em π meios, 3 π quartos. E pronto. Temos aqui mais um exercício feito. O exercício 9.2b está feito. Vamos avançar então para o 9.3. Mais uma vez, isto era um exercício de teorema de Bolzano. Envolvia aqui uma composta. Às vezes aparece coisas com compostas. É preciso estarem atentos a isso. Bom, vamos aqui então para o 9.2. Eu vou aqui buscar só esta parte aqui assim. Aliás, eu devia buscá-la toda, mas deixa eu ver se ela está. Não está. Eu vou buscá-la toda, vou esta parte aqui para baixo. Assim. E a outra parte aqui também. Aqui para baixo. Ok. Então, o que é que diz no 9.3? Diz que temos então uma circunferência trigonométrica, portanto, uma circunferência trigonométrica é uma circunferência de raio 1. Sabe-se que o lado BC é tangente à circunferência no ponto de coordenadas 0, 1. Portanto, se é tangente ali, quer dizer que este lado que aqui está, esta altura aqui assim, esta medida é 1, não é? Porque isto aqui faz 90 graus ali, certo? E aqui também é 1. Este bocadinho aqui também é 1. Ok, mais. O que é que diz mais? Os pontos A e D são simétricos em relação ao eixo X, quer dizer que esta medida aqui, dali para ali, é igual a esta medida ali. Ok? E mais, o ponto E tem de coordenadas, eu não tenho aqui o ponto E. Mas o ponto E devia estar aqui, eu é que não meti, esqueci-me. O ponto E é este aqui. Certo? O E é o ponto 0, 1, não é? E alfa é a amplitude em radianos do ângulo E ou A, com alfa de menos 3π sobre 2 a menos π. Cuidado que menos 3π sobre 2, este aqui temos que andar para trás 3π sobre 2, ele vem para ali. Menos 3π sobre 2 a menos π. A menos π está aqui. Reparem que menos π eu tenho que fazer isso. Quando eu digo que dá de menos 3π sobre 2 a menos π, eu estou a dizer que ele está aqui assim, neste quadrante, ou seja, está no segundo quadrante, o ângulo. Vai dali até ali. Não se esqueçam que a leitura é sempre feita no sentido positivo, está bem? Sempre. Portanto, ele está ali. A primeira pergunta é mostrar que a área deste retângulo é dada em função de alfa por, reparem que isto diz que isto é um retângulo, isto é tudo ângulos retos, não é? A área em função de alfa é dada por menos guia de alfa menos cosseno de alfa. A primeira coisa que vamos ver é o que é este menos guia de alfa menos cosseno de alfa, não é? Que é para sabermos aquilo que vamos fazer, não é? Então, Então, o que é o menos guia de x? Menos guia de x é a derivada disto. Menos cosseno de 2x sobre 2, certo? Que eu posso escrever assim, para facilitar a nossa vida. Menos 1/2 do cosseno de 2x. Ok. Então, como é que nós derivamos isto? Reparem, novamente, que a derivada do seno de u é o' cosseno de u, e eu já escrevi isto hoje algumas vezes. A derivada do cosseno é menos o' seno de u. Ok, então quando nós derivamos isto dá então, a derivada do seno é o cosseno, não é? No caso particular, já agora, o caso particular. Tenho só uma dúvida. Como é menos a primeira derivada de Q, não devia ser menos seno de x mais... Eu aqui estou só aqui, eu vou ver primeiro o que é a derivada de Q, depois já vou ver o que é o resto. Aqui o caso particular, a derivada do seno é o cosseno, não é? Já agora. E a derivada do cosseno é menos
seno. Ok. Então, isto aqui fica cosseno de x, não é? Menos 1/2 de, como é que se deriva este? É a derivada do que está lá dentro. Se quiser, neste caso é menos a derivada do que está lá dentro, portanto, menos a derivada de 2x sobre o cosseno de 2x, que dá então cosseno de x menos, este menos com este menos fica ali mais, não é? Mais 1/2 vezes 2, que não é cosseno, aqui é seno, não é? Como é óbvio. Seno de 2x. Este aqui cancela, isto dá então cosseno de x menos seno de 2x. Ok, esta é a nossa derivada. Quer dizer então que menos guia de alfa menos cosseno de alfa, que é o que nós queremos ver, não é? É igual a quê? É igual a menos cosseno de alfa menos seno de 2α menos cosseno de alfa, ou seja, menos cosseno de alfa mais seno de 2α menos cosseno de alfa. Isto dá seno de 2α menos 2 cosseno de alfa. Portanto, o nosso objetivo é chegar aqui. É este o nosso objetivo. Certo? Setor, eu não estou a perceber uma coisa. Sim, diz isso. Porquê que passou de cosseno mais seno de 2x e depois já está menos em baixo? Ali no final da Aqui, derivada. porque é que este está aqui? Porque reparem que nós queremos que seja igual a menos este. Ou seja, menos a derivada. Ou seja, menos isto aqui assim. Eu acho que está mesmo ali um erro, porque Exato. é cosseno de x mais 1/2 vezes 2 seno de Aqui é 2x. mais. Sim, Aí aqui é é mais. mais. Aqui é mais. Exato, é isso que eu estava a dizer. Ok, está bem, tem razão. Aqui é mais, aqui é menos, aqui é menos, está bem? Ok, sim. Bom, ainda bem que disseram, senão isso agora era pior. Portanto, o nosso objetivo é chegar a este aqui. Sim, não sei o que é que eu meti ali de menos. Enfim, coisas. Eu até andei aqui menos, mais e depois passei ali para menos. Enfim. Portanto, o nosso objetivo é mostrar que a área daquele retângulo é isto, certo? Bom, então, eu vou aqui buscar, para não estar ali a apagar aquela parte, vou aqui buscar só esta parte aqui assim. E agora o que é que nós sabemos? Bom, nós sabemos que o ponto A tem de coordenadas, este ponto que está aqui, tem de coordenadas cosseno de alfa, seno de alfa, onde o cosseno de alfa é negativo e o seno de alfa é positivo. E se isto acontece, não é? Reparem que esta coordenada aqui, aqui, isto é cosseno de alfa. Aqui é seno de alfa. Quer dizer o quê? Que esta medida que aqui está, dali para ali, esta medida, é seno de alfa, certo? Esta medida aqui também é seno de alfa, como é óbvio. Já sabem que esta medida aqui assim é 1. E esta medida aqui é menos cosseno de alfa. Não se esqueçam que o cosseno é negativo. Por exemplo, se aqui for menos 1/2, esta medida é 1/2, é o seu simétrico. A mesma coisa com este. Como estes dois são iguais, como este é igual a este, não é? Porque estes pontos são simétricos em relação a este eixo, esta medida aqui também é menos cosseno de alfa. Ou seja, o que nós sabemos aqui é que a distância de CD é 1 mais seno de alfa, até este mais este, e que a distância de AD é menos 2 cosseno de alfa. Quer dizer, o dobro, se quiserem, é o dobro de menos cosseno de alfa, que dá então menos 2 cosseno de alfa. Portanto, a área de ABCD, que é, por simplesmente fazer AD vezes CD, é menos 2 cosseno de alfa vezes 1 mais seno de alfa.
Isto é igual a... Ora, este vezes este dá menos 2 cosseno de alfa, e este vezes este dá menos 2 seno de alfa, cosseno de alfa. E este que aqui está, o seno de 2 alfa. Portanto, isto que aqui está é menos 2 seno de alfa menos seno de 2 alfa, que é precisamente menos guia de alfa menos o cosseno de alfa. Portanto, está provado. Nós já provámos, então, que é dado por isto, ou seja, isto é, então, o nosso A de alfa, não é? Certo? Portanto, nós já provámos que a área daquele retângulo é dada por isto. Ok, está feito. O A está feito. Não precisamos fazer mais nada. Bom, o que é que pede o B? O B pede para determinar o valor de alfa para a qual a área do retângulo ABCD é máxima e indicar o valor da área máxima. Máximos, mínimos, né? Derivar, achar zeros, fazer quadro e ver onde é que é máximo. É só isso que nós temos de fazer. Então é isso que nós vamos fazer. Certo? Nós chegamos aqui, vamos derivar a função A', ou seja, a função A. A' de alfa é derivada desta coisa toda, de menos 2 cosseno de alfa menos seno de 2 alfa. Ora, como é que se deriva isto? A derivada do cosseno é menos seno, não é? Portanto, isto fica menos 2 menos seno de alfa, menos a derivada deste é a derivada do que está lá dentro, cosseno do que está lá dentro, ou seja, é a derivada de 2 alfa, eu aqui troquei o x pelo alfa, não sei porquê. Que sei, estou habituado a meter x's. Ok. E agora como é que isto fica? Isto fica então 2 seno de alfa menos 2 cosseno de 2 alfa. Bom, agora temos que achar os zeros. Né? Temos que igualar isto a zero e depois ver o que é que sai daqui. Novamente, isto pode ser feito de duas maneiras. Eu vou fazer das duas maneiras para vocês verem. Linha de alfa igual a zero. Fico com 2 seno de alfa menos 2 cosseno de 2 alfa igual a zero. Ora, aqui vou dividir tudo por 2 para facilitar a nossa vida. Fica seno de alfa menos cosseno de alfa, cosseno de 2 alfa igual a zero. E vou ter isto que está aqui, a mesma coisa de ter cosseno de 2 alfa igual a seno, ou seno de alfa igual a cosseno de 2 alfa, é a mesma coisa, mas eu prefiro aqui assim. Ok. E agora, o que eu vou fazer é, ou passo este para seno, ou passo este para cosseno. E para isso vou novamente usar a circunferência trigonométrica. Não preciso ir aqui. Se eu usar aqui a circunferência trigonométrica, como fiz há pouco, eu só tenho que encontrar um ângulo cujo cosseno seja igual ao seno de alfa. E isso é fácil. Vocês sabem que os ângulos que são os ângulos complementares, não é? Se alfa e beta forem complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro e vice-versa, não é? O que é que são ângulos complementares? São ângulos cuja soma é 180, 90 graus, ou π sobre 2. Portanto, pensarem aqui num ângulo alfa, π menos alfa, que está por aqui assim, o cosseno deste ângulo é igual ao seno deste, igualzinho. Vou ficar aqui então. Bom. São iguais, quer dizer que eu posso substituir onde tenho seno de alfa, posso substituir por cosseno de π menos alfa. Portanto, o que nós temos aqui é cosseno de π de 2 alfa igual a cosseno de π menos alfa. Também podiam substituir
onde está este, podiam também, eu se calhar até faço dessa, vou fazer de 3 maneiras, que é para vocês ficarem com elas todas. Temos tempo até ao jogo? Temos. Daqui a bocadinho ao jogo. Deixando isto assim, não é? Agora, o que é que nós temos que ver? Temos que ver é que o cosseno de 2 ângulos é o mesmo. Nós já vimos isto. O cosseno de 2 ângulos é igual quando os ângulos são iguais ou quando são simétricos, não é? Se eu tiver aqui um ângulo alfa e aqui o menos alfa, não é? Isto é alfa mais 2kπ, aqui é alfa mais 2kπ. Este valor aqui é o cosseno de alfa, não é? Portanto, quando eu digo que o cosseno de x é igual a cosseno de alfa, das duas uma, ou o x é alfa mais 2kπ, não é? Ou é o seu simétrico, então mais ou menos, não é? Portanto, para isto acontecer, das duas uma, ou 2α é π meios menos alfa mais 2kπ, ou é o seu simétrico, menos π meios mais alfa mais 2kπ, k pertencente a z. Ora, passando para cá este, né? Isto fica 3α igual a π sobre 2 mais 2kπ, ou, aqui passando este para aquele lado, dá alfa igual a menos π sobre 2 mais 2kπ, que fica aqui alfa igual a π sextos mais 2kπ sobre 3, ou alfa igual a menos π meios, que volta um k pertencente a z. Bom, como hoje de manhã, esta equação que aqui está, não, em princípio, nós não vamos precisar dela, em princípio. Vamos já ver. Se nós formos marcar aqui, o que é que está aqui a acontecer? Estas soluções, estas, que vou marcá-las a, por exemplo, verde, estas soluções estão todas aqui assim, não é? Quando o K é 0 dá menos π sobre 2 e depois repete-se de 2π em 2π. Estas soluções vão todas estar ali. Estas aqui, que eu vou marcar a azul, começa no π6 é alguns por aqui assim, e depois repete-se 2π terços em 2π terços. Ora, π6 mais 2π terços dá 5π6, dá esta aqui, e depois a outra vai estar ali assim. Repara que dali para ali este é π sextos, este é 5π sextos, e este aqui é 3π sobre 2. Certo? Reparem que dali para ali dá os tais 2π terços, daqui para aqui dá os tais 2π terços, daqui para aqui. Quer dizer que as soluções que são geradas por esta equação também são geradas por esta. Esta vai gerar todas as que esta gera, e mais estas aqui em cima. Portanto, eu não preciso de ter esta. Portanto, esta equação que aqui está em cima é pura e simplesmente alfa igual menos π sextos mais 2kπ sobre 3 com k pertencente a z. Pronto, e depois só temos de encontrar a solução que está entre menos 3π sobre 2 e π e menos π, está bem? Portanto, só temos que o intervalo que nós queremos é o intervalo menos 3π sobre 2 a menos π, que eu posso escrever tudo com denominador 6, aqui vou multiplicar ali por 3, fica menos 9π sextos a menos 6π sextos, e agora vou dar valores a k, certo? Se o k for 0, temos aqui alfa igual a π sextos. Bom, obviamente que não está, não vale a pena andar para a frente, não é? Porque este já está depois deste, não é? Se eu ando para a frente ainda me vou afastar mais. Se o k for 1, não, menos 1,
que é que dá o alfa então? Dizem que é π sextos, neste caso, menos 2 π terços, certo? Multiplica ali por 2, dá menos 3 π sextos. Ora, menos 3 π sextos é menos π sobre 2, e menos 3 π sextos, ou menos π sobre 2 também não está. Este também não está. Bom, se o k for menos 2, aqui vai aparecer menos 4, não é? E, portanto, isto fica como π sextos menos 8 π sextos dá menos 7 π sextos. Menos 7 π sextos já está, não é? Deve ser este o que nós queremos. Certo? Está ali dentro. Temos que ver se o próximo também está. Em princípio não vai estar, mas temos de ver, não é? Se k for menos 3, ora ali, se for menos 3, ali fica menos 6, não é? Fica então π menos 12, dá menos 11 π sextos. Menos 11 π sextos está completamente fora. Portanto, o que nós queremos é, então, este aqui assim. Este é o que nós queremos. Isto está feito, não é? O que é que eu vou fazer agora? Vou fazer o quadro, mas antes disso vou resolver esta equação de mais duas maneiras. Não vou depois dar valores a cabo, porque esses nós já sabemos quais são, está bem? Mas vou resolver isto ainda de mais duas, está bem? Outra maneira. Aliás, vou resolver de mais uma e depois a outra é com uma equação de segundo grau. Eu já fiz isto hoje, portanto vocês depois podem fazê-lo em casa, está bem? A outra maneira é, em vez de passar este que tinha aqui, seno de alfa, em vez de passar este para coteno, passar este para seno. E como é que eu faço isso? Exatamente da mesma maneira que fiz aqui assim. Reparem. Exatamente da mesma maneira. Aqui um ângulo alfa. Aqui π mais menos alfa. O cosseno deste ângulo. Certo? Aqui não me enganei, nem nada. Não me enganei. Alfa não, 2 alfa, não é? Aqui não estou a enganar. O cosseno deste ângulo, esta medida aqui assim, cosseno de 2 alfa, é precisamente igual ao seno de π mais alfa. Ou seja, o cosseno de 2 alfa é igual ao seno de π menos 2 alfa. Portanto, eu posso substituir aqui, onde está cosseno de 2 alfa, posso meter cosseno de π menos 2 alfa. Portanto, isto fica igual ao seno de alfa. Eu vou escrever isto ao contrário. Não, vou deixar assim. Não, vou escrever ao contrário. Seno de alfa igual a seno de π menos 2 alfa. Ok. E agora? Quando é que o seno de dois ângulos é o mesmo? Experimentarem aqui. Se eu tiver aqui um ângulo alfa, o seu seno é este, e depois há aqui outro que também tem o mesmo seno, que é o π menos alfa, não é? Ou seja, mais 2kπ, mais 2kπ. Este valor aqui é o seno de alfa, né, que tem estes todos. O seno de alfa é igual a este, o seno de alfa mais 2kπ é igual a este, o seno de π menos alfa é igual a este, π menos alfa mais 2kπ mais 2π, 4π, 6π é sempre igual àquele. Ou seja, quando temos seno de x igual a seno de alfa, das duas uma, ou o x é alfa mais 2kπ, ou o x é π menos alfa mais 2kπ, com k pertencente a z. E, portanto, é isso que nós podemos fazer aqui. Portanto, das duas uma. Para o seno deste ângulo ser igual àquele, quer dizer que o alfa é π meios menos mais 2kπ, não é? Então, os dois são iguais ou são suplementares. Ou seja, alfa igual a suplementares, porque somando este com este dá π, está bem? Ângulos suplementares são ângulos cuja soma é π. Daqui é π menos o que está ali.
π meios menos 2 alfa mais 2 kp. K pertencente a Z. E, portanto, isto fica, passando este para aquele lado, dá 3 alfa igual a π sobre 2 mais 2 kπ. Ou, aqui fica alfa igual a π menos π sobre 2 menos alfa mais 2 kπ, menos alfa não, mais 2 alfa mais 2 kπ, K pertencente a Z, ou seja, este aqui divide tudo por 3, dá π sextos mais 2 kπ sobre 3, ou este 2 alfa vem para aquele lado, fica menos alfa igual a π menos π sobre 2, dá π sobre 2, mais 2 kπ, K pertencente a Z, ou seja, alfa igual a π sextos mais 2 kπ sobre 3, ou alfa igual a menos π sobre 2 menos 2 kπ. Reparem que ter aqui mais ou menos é exatamente a mesma coisa. Mais, quando eu dou valores positivos, eu tiro voltas, não é? Certo? Se eu deixar aqui mais, quando eu dou valores positivos, eu somo voltas, desculpem. Se eu deixar menos, quando eu dou valores negativos, eu tiro voltas. E se eu deixar mais, quando eu dou valores negativos, tiro voltas, e se eu deixar menos, quando dou valores positivos, eu somo voltas. Acaba por ser sempre a mesma coisa. Eu vou repetir. Se eu deixar menos, sempre que dou valores positivos a K, eu vou tirar voltas, não é? E sempre que dou valores negativos, eu vou somar voltas. Se eu deixar mais, é precisamente ao contrário. Sempre que eu dou valores positivos, eu somo voltas, e sempre que eu dou valores negativos, eu tiro voltas. Portanto, aqui é um bocado indiferente deixarem mais ou menos, não é? Se pensarem aqui no menos π sobre 2, ou andar para a frente ou andar para trás, eu vou ter sempre ao mesmo sítio, não é? Certo? Portanto, reparem que isto que está aqui é exatamente a mesma coisa, não é? É exatamente igual, a menos daquele sinal, mas já viram que isto é a mesma coisa. Portanto, podem deixar pura e simplesmente alfa igual a π sextos mais 2 kπ sobre 3 com K pertencente a Z. E, portanto, este está feito, era outra maneira de fazerem. A outra maneira, a última, era, então, irem à fórmula resolvente. Aqui. Outra maneira ainda, quando temos cosseno de 2 alfa igual a seno de alfa, o cosseno de 2 alfa é cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa. Vou passar o seno de alfa para este lado, igual a 0. E este que está aqui, este é 1 menos o seno ao quadrado de alfa. Portanto, ficamos aqui com 1 menos seno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa menos seno de alfa, igual a 0. E, portanto, se chamarem y igual a seno de alfa, vai dar-vos, então, menos 2 seno ao quadrado, menos y mais 1 igual a 0. E se forem, então, à fórmula resolvente, 1 menos b, não é? Que é menos 1, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, 4 vezes a vezes c, sobre 2 vezes a, 2 vezes menos 2. E, portanto, o que é que isto dá? Cá dentro dá 9, a raiz de 9 é 3, não é? Então fica 1 menos 3 dá menos 2, menos 2 sobre menos 4 dá 1 meio, ou 1 mais 3 dá 4, 4 sobre menos 4 dá menos 1, certo? E, portanto, retornando aqui à nossa variável, nós ficamos aqui com seno de y, seno de x, desculpa, igual a 1 meio, ou seno de x igual a menos 1 meio, a menos 1. E agora, se vocês olharem para a circunferência, voltamos a ter as mesmas soluções, como é óbvio, não é? Nem poderíamos ter outras. Aqui x, aqui y, não é? O seno é um meio onde? Em π sextos e em 5 π sextos, não é? Que é o π menos π sextos. Portanto, este x fica π sextos mais 2 kπ,
ou x igual a 5π6 mais 2kπ, e o cosseno é menos 1 aqui, menos π meios mais 2kπ. K pertencente a Z. E agora reparem que eu esta coisa toda que aqui está, olhando só para a circunferência, eu posso escrever isto tudo só daquela maneira mais simples, não é? Aqui esta medida é 2π, dali para ali este arco tem amplitude de 2π, este arco tem amplitude de 2π, e este arco tem amplitude de 2π. E, portanto, eu posso escrever isto pura e simplesmente como x igual a π6 mais 2kπ sobre 3, k pertencente a Z. Portanto, esta equação vai-me apanhar todas as soluções da equação. Obviamente que só me interessa aquela que está de menos 3π sobre 2 a menos π, mas pronto, se fosse em R, eu poderia deixar assim, não havia problema nenhum, mas se conseguisse ver, podia fazer lá assim também. Portanto, tem aqui 3 maneiras de resolver esta equação. Se calhar há outras, mas estas são 3 maneiras boas. Depois vocês escolhem aquela que quiserem. Bom, entretanto, não se esqueçam que nós queremos ver onde é que isto é máximo, não é? Nós já temos aqui o único zero da derivada é este, portanto agora só temos de fazer o quadrozinho e ver então onde é que ele é máximo, não é? Vamos fazer aqui o quadrozinho. Só precisamos então de 2 linhas, não é? Não esqueçam que começa em menos 3π sobre 2, acaba em π, e para o meio temos o menos 7π6, não é? Portanto, temos aqui o menos 3π sobre 2, aqui, alfa, menos 3π sobre 2, menos 7π6, menos π. Aqui temos, então, aqui a linha de alfa e aqui a função g. Aqui não está definido, aqui também não está definido, aqui também não, e aqui vale 0. Bom, nós já sabemos que temos que ver aqui um valor no meio, podem meter na máquina, podem ver aquilo que vocês quiserem, também podem substituir por valores. Aqui é um bocadinho chato, porque tem aqui a derivada, eu vou meter aqui a linha, a derivada é a derivada, que eu já me perdi aqui, ficou lá para cima, a derivada é esta aqui assim, não é? Esta é a derivada, não é? Bom, se calhar a melhor maneira é substituir, se quiserem, podem substituir por este valor e por este valor, apesar de não estar, de não estar definida, nenhum destes é zero desta função. Se isto estivesse definido em R, nenhum destes dois, nem este, é zero desta função. Portanto, se aqui for negativo, aqui neste intervalo é de certeza negativo, e se for positivo é de certeza positivo, e aqui a mesma coisa. Então, se quiserem vir aqui à máquina e substituir, então, primeiro por π, 2 seno de menos π, depois menos 2 cosseno de 2 vezes menos π, e ver quanto é que isto dá. Então, dá menos 2, ou seja, o A' de menos π, se existisse, não é? Porque ele não existe, não é? Daria menos 2, aqui é negativo, portanto aqui é de certeza negativo. Tá bem? E se fossem fazer, ou melhor, se quiserem, se o alfa for menos π, isto que está aqui, 2 seno de... Isto não é preciso meterem também, mas fica aqui assim, só para... Este aqui dá menos 2, portanto negativo. Se o alfa fosse menos 3π sobre 2, o 2 cosseno de menos 3, 2 seno de menos 3π sobre 2, menos 2 cosseno de menos 2 vezes menos 3π sobre 2,
isto daria, se nós formos aqui a ver agora, aqui 3π a dividir por 2, e neste caso aqui 3π a dividir por 2, dava 4, positivo, não é? Aqui também é de certeza positivo, aqui assim. Portanto, aqui cresce, aqui é crescente, aqui é decrescente, aqui é o máximo. Portanto, aqui, como não pede a monotonia, não pede para estudar a monotonia da função, pede só para determinar o valor de alfa para o qual a área máxima indicar o valor da área máxima. Então, é isso que nós vamos fazer. Portanto, a área do retângulo. Setor, eu tenho uma dúvida aqui na parte da tabela. Sim. Nós, quando, se nos der mais jeito, usarmos a calculadora para ver quando é que é crescente ou decrescente, podemos usar sem sim, problema? Sim. Mesmo que diga no enunciado sem recorrer à calculadora? Quer dizer, eles não têm maneira de saber se tu foste ou não à calculadora ver os zeros, não é? Eles dizem lá, normalmente pode usar para eventuais cálculos numéricos, não é? Quando dizia assim, sem recorrer à calculadora, é resolver o problema sem pôr, por exemplo, esta função na máquina e veres o máximo. Ok. Percebes? Agora aqui, se tu fizeres isto tudo e depois fores à calculadora ver o sinal, não há, não é? Porque normalmente eles não se pede para justificar o que é, porque é que não é, mas eu faço sempre assim, mas se quiserem chegar aqui, portanto, meter aqui a derivada, não é? Desta função, que é 2 seno de x, não é? Menos 2 cosseno de 2x, é isso, não é? No intervalo que nós queremos, ora qual é o intervalo? O intervalo é de menos 3 π sobre 2 até i, não é? Pronto. Não é esta, pois não. Não, aqui mudei qualquer coisa que não está lá. É 2, não é π, é menos π, não é? Menos π ali. Não, menos π. E agora a derivada é, então, 2 seno de x, 2 seno de x menos 2 cosseno. Eu vou meter aqui um 4, que é a mesma coisa, não é? Menos 2 cosseno de 2x. Pronto. Negativa. Podem usar. Eu usei, estão a ver, eu usei estes valores extremos aqui, não é? Porque como eles não são zeros e não há mais zeros aqui no meio, se aqui é negativo, até aquele valor tem que ser negativo, e se aqui é positivo, até aquele valor tem que ser positivo. E podem usar à vontade. Obrigada. Ok. Então, a área do retângulo é máxima. Se alfa igual a menos 7π e o valor da área máxima é o A de menos 7π. Sim. Ora, e o A de menos 7π, eu já não me lembro qual é a função, vamos ir aqui buscar acima, é esta aqui, não é? Este é o A de alfa, não é? Então, menos 2 cosseno de menos 7π. Agora apaguei, foi um bocado tonto. Agora, menos seno, menos 2 vezes menos 7π, que dá, ora, o cosseno de menos 7π, vocês sabem que o cosseno é uma função par, não é? Então, se quiserem, é mais fácil. Este que está aqui é o cosseno de π6, de 7π, e fica 2 cosseno de 7π, aqui fica menos seno de menos 7π terços. O cosseno é uma função ímpar,
Portanto, isto que está aqui menos seno de 7 π-terços, que por sua vez é seno de 6 menos seno de 6 π-terços mais π-terços, não é? Como isto que está aqui é 2π, não é? Portanto, seno de 2π mais π-terços, ou seno de π-terços é a mesma coisa. Portanto, é menos seno de π-terços. Portanto, isto dá então 2. Ora, o cosseno de 7 π/6 é menos 1 meio. Setor, Sim. não falta, como é menos 2 cosseno de menos 7 π/6, não é menos 2 a seguir? Menos 2 cosseno de 7 π/6? Porque nós sabemos que o cosseno de menos 7 π/6 e o cosseno de 7 π/6 é o mesmo. Mas o menos de trás mantém-se ou não? Este menos aqui, sim, não vê, sim. Aqui menos. Menos 1 meio. Sim, era isso. O cosseno de 7 π/6, se tiverem dúvidas, sete π/6 é alguns por aqui, é π mais π/6, não é? O cosseno é menos 1 meio, então. O seno de π-terços, ora, π-terços está ali. O seno de π-terços é raiz 3 sobre 2. Portanto, isto fica aqui, cuidado com este menos e com este menos, fica mais seno de π-terços. Portanto, este dá 1 mais raiz 3 sobre 2. Ok? Pronto. É a área máxima. A área máxima é esta. Se quiserem, e provavelmente as vossas máquinas fazem, se fizerem mesmo na máquina, se forem aqui ver, menos 2, cosseno de menos 7 e dividir por 6. Menos seno de 2 vezes menos 7 e dividir por 6. E se pedirem aqui o valor, oi, já sei o que é que eu fiz, já sei. O cosseno é aqui, então. Que é menos raiz 3 sobre 2. Então, o cosseno é ali, não é ali. O seno deste é que é menos 1 meio. Não é? Portanto, isto aqui fica raiz 3 mais raiz 3 sobre 2, que dá 3 raiz 3 sobre 2. Certo? Sim ou não? Sim? Há dúvidas disto? Aparentemente não. Portanto, a área do retângulo é máxima se o alfa for menos 7 π/6 e o valor máximo dessa área é 3 raiz 3 sobre 2. Bom, falta um exercício aqui destes para terminarmos aqui o 9. Então o 9 diz, determina o valor de alfa de modo a que o retângulo seja um quadrado. Bom, para o retângulo ser um quadrado, este lado que está aqui tem que ser igual a este lado. É a única maneira. Portanto, o AD tem que ser igual ao CD. Certo? Ou seja, sabendo isto, torna-se mais fácil, não é? Portanto, C. O retângulo ABCD é um quadrado. Se eu até vou buscar esta parte aqui de cima, que vai dar jeito. Vai. Buscar esta parte de cima. Se AD for igual a CD. Bom, mas o AD nós sabemos que é menos 2 cosseno de alfa. E o CD nós sabemos que é 1 mais seno de alfa, não é? Portanto, ou seja, se menos 2 cosseno de alfa for igual a 1 mais seno de alfa. Ou seja, passando isto tudo para este lado, menos 2 cosseno de alfa menos seno de alfa menos 1, se for igual a 0.
Portanto, eu só quero ver qual é o valor de alfa naquele intervalo, menos 3π sobre 2, a menos π, onde isto vale 0. O que vamos fazer é usar a máquina, vamos definir y1 igual àquilo, menos seno de alfa, menos 1, na janela que nós vamos usar, obviamente, que é o menos 3π sobre 2 a menos π, e aqui, sei lá, de menos 2 a 2 deve dar. Nós fizemos isto, portanto, eu acho que até já tenho isto aqui naquele intervalo, não é? Está de menos π a π, aqui vou meter de menos 2 a 2 a ver o que é que isto dá. Se não for, depois ajusta-se, está bem? Esta não é o que nós queremos, não é esta, não é? O que nós queremos aqui é menos 2 cosseno de alfa, neste caso cosseno de x, menos seno de x, menos 1. Não é? Então está este aqui, é este o valor que nós queremos. Até ficou aqui bonitinho. Então vamos achar ali, portanto, analisar gráfico, 0, um bocadinho ali e um bocadinho ali, portanto este é o valor que nós queremos ali, menos 3,39. É pedido o valor aproximado aqui. Portanto, o valor arredondado às décimas. Quem tem uma Texas, basta meter assim a mão por cima e ir à tecla menos e ela tira logo ali o valor e arredonda logo ali às décimas, está bem? Menos 3,8. Portanto, agora é só copiar o gráfico para a folha e está feito, não é? Chegamos aqui. Copiamos aqui o gráfico para a folhinha e está feito o que nós queremos. Claro que tem que meter, não é? Eu aqui não tenho isto assim feito, mas convém que este aqui, vamos meter um bocadinho mais para ali, não é? E acaba em menos π, não é? Aqui o eixo dos y, não é? Pronto. O eixo dos y, aqui dos alfas, não é? Aqui tem a origem, não é? Portanto, o que me interessa é só daqui, que é o menos π, não é? Até aqui, este bocadinho aqui, não me interessa este bocadinho aqui. Certo? Portanto, só me interessa esta parte aqui do gráfico. Portanto, alfa é aproximadamente igual, portanto, ABCD é um retângulo, é um quadrado. Se alfa for aproximadamente igual, menos 3,8. E, portanto, está feito. Temos este exercício feito, temos o 9 feito. O 9 era o mais comprido de todos, é o que demorava mais tempo. Falta só o 10. O 10 é só uma linha, portanto, vai demorar um bocadinho menos tempo. Temos então o 9 feito. O 9 é um exercício completo, que tem quase tudo, primeira derivada. Usamos aqui a primeira e usamos também a segunda, depois um bocadinho, não diretamente, mas depois tivemos que derivar duas vezes G, não é? Aquela parte lá em baixo, porque a área deste é dada por G a linha, depois tivemos que derivar outra vez para ter a área o A linha. Portanto, tivemos aqui um exercício deste tipo que é bastante comum em exames. Resolução de equações, limites notáveis, teorema de Bolzano, portanto, um exercício que tocou aqui em vários pontos. Portanto, temos este feito, voltamos já a seguir para o último exercício da aula 9. Até já!